Irmãos, eu queria ler com vocês passagem do livro de Atos, capítulo 2, versos 22 e 23. Atos 2, 22 e 23. Então, diz assim o texto: Israelitas, ouçam essas palavras. É Pedro quem está falando, tá? Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. A minha ênfase maior nesse verso 23: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, ó Pai, a oportunidade de estarmos aqui essa noite, com liberdade no nosso país, para podermos expressar a nossa fé, Senhor. Sempre nos agradecemos e nos lembramos disso. Nós queremos dedicar esse tempo de reflexão na Tua Palavra e pedir que o Espírito Santo possa gerar em nós, na nossa comunidade, a vida que a Tua Palavra mesmo tem, Senhor. Nós possamos, ó Deus, ser ministrados pelo Senhor no nosso coração, na nossa comunidade, e que possamos seguir em frente, ó Deus, na caminhada que o Senhor tem proposto para nós, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos e oramos em nome de Jesus, amém. Não fui eu. Esse texto chegou para mim há coisa de umas 2 semanas, um amigo me mandou, e eu fui ler e achei ele muito, muito interessante, e eu vou usá-lo como uma base para a gente poder pensar um pouco essa noite. Não fui eu é um artigo que foi escrito pelo João Moreira Salles, que é um escritor, cineasta brasileiro. Ele foi publicado na revista Piauí, na edição de abril. Se alguém tiver interesse pelo artigo todo, eu posso até posso mandar no grupo da igreja, enfim, vocês podem ter acesso. E ele percebeu essas pichações nos muros da cidade do Rio de Janeiro. Em vários locais na cidade do Rio de Janeiro havia essa frase: não fui eu. Ele mesmo tirou algumas fotos e um outro fotógrafo também registrou isso em alguns outros locais. Está um pouco escuro, né? Enfim, mas é um conjunto de fotografias que tem a mesma frase: não fui eu. E isso levou o autor a propor uma série de reflexões em cima dessa frase. Eu gostaria de trazer para vocês somente as ideias centrais e aplicar isso de uma maneira que o Espírito Santo também possa usar. Quando nós dizemos não fui eu, nós de cara podemos perceber uma presunção de inocência, não é? Não fui eu. Então, o não fui eu, ele retrata não a virtude, né? Não fui eu, assim, o crédito é dele, é de outra pessoa, não fui eu. Então, a ênfase aqui não é a virtude, mas a ênfase é o delito, não fui eu. Provavelmente foi ele, ou foi alguma outra pessoa, mas não fui eu. Então, é o que primeiro chama a atenção nessa frase, é a presunção da inocência, com ênfase no delito. E a capacidade que se tem de tirar o corpo fora de uma determinada situação e transferir o ônus para outra pessoa. Então, quem diz, não fui eu, ou eu não sou o responsável, ele presume duas coisas, duas ausências, na verdade.
que primeiro pode ser a ausência de culpa, da culpa pessoal, não fui eu, ou pode presumir a ausência de responsabilidade. É interessante essa ênfase que o autor ele traz sobre esses dois pontos, quando ele diz que a ausência de culpa, ela faz uma referência pessoal. Não fui eu, é uma referência pessoal. E ela, na maioria das vezes, ela está no campo moral. Mas quando alguém diz, não fui eu, no senso, no entendimento da ausência de responsabilidade, ela está fazendo referência não pessoal, mas a um grupo de pessoas, a uma comunidade. E nós podemos entender isso, quer dizer, como parte de um sistema, como parte de um todo, nós sofremos as consequências independente da nossa posição pessoal. Então, o não fui eu, como ausência de responsabilidade de um grupo de pessoas, ela tem uma ênfase ou um ponto de vista que é político. Ela faz referência a um grupo de pessoas. Um exemplo disso é o adesivo de carro. A culpa não é minha, eu votei no Aécio. A culpa não é minha, eu votei na Hillary Clinton, eu não votei no Trump. Então, embora nós não tenhamos a responsabilidade, quer dizer, não fui eu, mas nós sofremos a consequência porque fazemos parte de um grupo, porque fazemos parte de um todo, né? E isso é muito interessante quando a gente pensa por esse lado, quer dizer, a ausência de culpa na esfera pessoal, a ausência de responsabilidade como fazendo parte de um todo. O autor ele vai colocar um ponto de vista de uma filósofa alemã. Ela se chama Hannah Arendt. Ela é uma filósofa alemã do século XX. Morreu em 1975. A sua maior produção foi na década de 40, década de 50. Ela, de uma maneira muito interessante, ela atribui o retraimento moral, a ausência de culpa no campo moral, à ascensão do cristianismo. E olha a frase que ela usa, é muito interessante. Ela fala assim: a ênfase deslocou-se da preocupação com o mundo e os deveres a ele ligados para a preocupação com a alma e a sua salvação. Ou seja, o que ela está querendo dizer com isso? Ela percebe que é uma passagem do coletivo para o individual, creditado muitas vezes à própria pregação cristã. Deus salvou a mim, Deus salvou a minha alma. Então, se existe problema com o mundo, não é mais comigo, não fui eu. Isso é muito patente, muito evidente, quando a gente presta um pouco de atenção naquilo que vem sendo pregado no meio evangélico por aí. A ênfase é muito eu, né? Às vezes até em muitas canções, a gente já falou sobre isso, né? Muito do eu, e perde-se o senso do coletivo, em detrimento do individual. É interessante que o Evangelho do Senhor Jesus, ele subverte esse conceito, e Jesus restabelece de volta o padrão coletivo, não é? Então ele, com essa ênfase na questão individual, Jesus ele subverte isso, e ele volta ao padrão coletivo. Romanos capítulo 5, perdão, o versículo 12, Paulo diz isso, né? Então ele fala: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, eu podia chegar e falar: mas não fui eu que pequei, eu não estava lá no jardim, não fui eu que, minha mulher que comeu do fruto, me deu, não fui eu, não tenho nada com isso. Mas quando nós entendemos aquilo que Paulo fala, não,
Não, senhor. Assim como a morte ela entrou por meio de um homem, ela se estende a todos, porque todos pecaram. No versículo 15 do mesmo capítulo, começa no 15, Davi, te quebrei aí agora, hein? Então se não tiver na projeção aqui eu leio, fica frio. Romanos 5, li o 12, agora vamos começar no 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar, 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. 17, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Até aqui o 19. Então Paulo, quando ele vai discorrendo, ele vai traçando esse raciocínio sobre o primeiro Adão e sobre o segundo Adão, que depois ele vai falar em 1 Coríntios, ele traz de volta nessas passagens o senso da coletividade. Quer dizer, a transgressão reinou por meio de um ela entra no mundo, mas ela se estende a todos, mas do mesmo modo a justificação por meio de um, ela se estende a todos. Então ele traz de volta o senso de coletividade. Então, irmãos, quando nós dizemos que o Pai é nosso, o pão é nosso, nós não podemos nos esquecer que o Senhor pede para que sejam perdoadas as nossas dívidas, e que o Senhor não nos permita cair em tentação. Da mesma forma que o Pai é nosso e o pão é nosso, as dívidas são nossas também, e não nos deixe cair em tentação. Então nós temos esse conceito da coletividade muito forte, né? Há um conceito também nesse texto, trazido por um economista, o André de Lara Rezende, ele publicou isso na revista Valor em 2015, me chamou muito a atenção. Ele traz o conceito um conceito que se chama capital cívico. O capital cívico, diz ele, é a medida com a qual nós avaliamos aquele que nós não conhecemos. Vou repetir. Capital cívico é a medida com a qual avaliamos aqueles que não conhecemos. Ou seja, numa comunidade que tem capital cívico alto, ela tem baixa desconfiança. E uma comunidade que tem capital cívico baixo, ela tem alta desconfiança. A consequência de uma comunidade que tem capital cívico alto, ou seja, que desconfia pouco, é uma comunidade caracterizada pela prosperidade e pela cooperação mútua. E a consequência de uma comunidade que tem capital cívico baixo, ou seja, alta desconfiança, é o individualismo. Ou seja, a confiança, ela é importante, diz ele, para o bom funcionamento da sociedade.
E o que mede isso é a confiança nos desconhecidos. E isso ocorre quando os denominadores comuns prevalecem sobre as singularidades irredutíveis. Ele diz isso no seu artigo. Ou seja, quando nós pensamos no coletivo antes de pensar no individual. Esse é um conceito que ele publica numa revista de economia, quando trata de valores coletivos em detrimento dos valores individuais. Olha que visão interessante que ele coloca. Então ele diz que se existe confiança no outro desconhecido, a conclusão que ele chega é porque ele não é muito diferente de mim. Então, a coletividade, portanto, é uma obra de semelhantes. Então, mesmo que eu não me reconheça no ato singular de um indivíduo, é pouco provável que eu negue a minha responsabilidade no projeto comum. Mesmo que eu não seja o principal responsável, ou eu tenha o direito, entre aspas, de dizer não fui eu não posso negar a minha responsabilidade dentro de um projeto comum. Então, irmãos, eu fiquei pensando um pouco nessas coisas, da importância da coletividade, e como escritores trazem isso de uma maneira interessante, como os benefícios, né, que podem produzir uma vida em comum. Isso é uma situação fora igreja, tá? E fiquei pensando um pouco naquilo que o Geunis compartilhou na semana passada. Ele falou sobre o espírito de Barnabé, o espírito de Ananias. Então me veio uma pergunta, né? Quer dizer, se nós conhecemos a importância da coletividade, se nós reconhecemos que a saúde da comunidade, ela deve ser preservada, e ela é mais importante do que o meu próprio ponto de vista, do que a minha individualidade, se o próprio Senhor já ressaltou essas coisas, Paulo confirma essas coisas, pensando naquilo que a gente já tem ouvido aqui dessa plataforma, aqui desse púlpito, por que existe uma distância tão grande entre aquilo que a gente já sabe e aquilo que a gente faz efetivamente? Por que existe uma distância, um abismo tão grande entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente faz? Porque a nossa prática comunitária, a nossa prática como comunidade, ela é tão diferente do que aquilo que a gente fala que faz e na verdade não faz, né? Porque as nossas individualidades, elas continuam sempre sobressaindo. Então isso, eu penso que em todos nós, de alguma forma, habita o que eu vou chamar aqui do espírito do não fui eu. Em todos nós, de alguma forma, habita o espírito do não fui eu. Não fui eu que neguei Jesus, foi Pedro. Não fui eu que traí, foi Judas. Não fui eu que menti, foi Sansão mentiu. Não fui eu que adulterei, foi Davi. Não fui eu que roubei, foi Zaqueu roubou. Tantos outros exemplos a gente pode pegar na própria palavra, e para preservar a nossa individualidade, a gente pode dizer que simplesmente não fui eu. Foram eles? Claro, efetivamente foram eles fizeram essas coisas, isso efetivamente aconteceu, mas no fundo, poderia ter sido qualquer um de nós. Volta de novo, Davi, por favor, o texto de Atos 2, 22 e 23. Olha o verso 23.
Veja, esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Foram os judeus que mataram Jesus? Claro que foram, tá certo? O Pedro falou alguma coisa errada aqui? Não falou nada errado. Mas talvez ele estivesse falando aqui com um pouco do espírito do não fui eu. Eu ouvi de novo uma palavra que o pastor Ed René Kivitz já tinha dito há um tempo atrás, numa série de mensagens que ele pregou sobre a velha história de Jesus e sua cruz. No final dessa série de palavras, a última palavra é quem matou Jesus. E ali ele faz uma reflexão em cima dos personagens diretamente envolvidos ou indiretamente envolvidos, enfim, na morte de Jesus. Então, quem matou Jesus? Foi Pilatos? Foi Herodes, que estava acima de Pilatos? Foi a ação do sumo sacerdote, né, dos sumos sacerdotes ali, de Anás, Caifás? Foi a ação de Judas Iscariotes? Foi uma deliberação do próprio Jesus? Foi Deus que mandou Jesus para morrer? E a conclusão que ele chega nessa mensagem é que, na verdade, fomos nós, porque dentro de todos nós habita um pouquinho do espírito de Pilatos, habita um pouquinho do espírito de Herodes, habita um pouquinho do espírito dos sacerdotes, habita um pouquinho o espírito daquele que traiu. Então, não fui eu, mas podia muito bem ter sido, porque eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né? Sou capaz de matar, sou capaz de trair, sou capaz de negar, sou capaz de enganar, de mentir, de roubar, de adulterar. Isso pode acontecer comigo. E aí, irmãos, diante disso, né? E eu já estou partindo para o final também. Há remédio, meus irmãos? Há remédio para isso? Claro que há. O remédio, ele está na cruz do Senhor Jesus, na vida oferecida do Senhor Jesus na cruz do Calvário, na vida de ressurreição que Ele nos oferece, e na constituição da própria igreja. Quando Jesus vira para Pedro e fala: você é Pedro, você é uma pedrinha pequenininha, mas sobre essa rocha que sou eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus conhecia Pedro muito bem, sabia do que Pedro era capaz, sabia do que Pedro ia fazer ali na frente, conhecia Pedro, os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, sabia das falhas, sabia de tudo que ele podia fazer. Mas mesmo assim, foi Jesus quem se dirigiu a Pedro e falou: eu conto com você para a edificação da minha igreja, eu não vou estar mais aqui, a minha vida vai ser oferecida como sacrifício. É você e os seus semelhantes, os outros discípulos, aqueles que dormiram, né? Eu vou contar com eles aí. É a partir deles que a mensagem do Evangelho vai ser entregue a todas as nações. Então Jesus sabia das limitações humanas deles, e foi através deles que a mensagem chegou até nós. Então, irmãos, da mesma forma, né, que os tijolos constroem uma casa, por sua vez, não é um monte de tijolos. A casa é feita de tijolos, mas você pegar uma pilha de tijolo e jogar no terreno e falar: olha, tem uma casa aqui. Não tem.
Então, o edifício ele é feito pelo papel, né, de cada um individualmente. Mas tem que haver a massa, tem que haver a liga, tem que ver aquilo que vai unir um tijolo ao outro, que vai dar estrutura, não é? Então, aí nós recorremos à ação do Espírito Santo em nós. O Espírito em nós é a esperança da glória, é o Paráclito, não é? É aquele que opera em nós, através de nós, para a edificação do corpo de Cristo. Ele edifica, ele costura os relacionamentos, ele liga os tijolos uns aos outros, e assim a comunidade vai tomando o seu corpo. E que nós possamos, irmãos, realmente estar prestes a renunciar ao individualismo, né, os nossos próprios interesses, ao instinto que nós temos de autopreservação, porque quem diz não fui eu, no fundo quer se preservar, né? Quer se declarar inocente, mas que nós possamos ter o real valor desse senso de pertencimento, esse senso comunitário, esse senso da comunidade, e que nós possamos trabalhar para que a comunidade cresça. Quando nós enfatizamos a mensagem individual, é claro que ela é importante também, nós não estamos dizendo, não estamos desmerecendo o valor de uma pregação, de uma pregação individual, no sentido de uma vida cristã plena, de pessoas fortes, mas não existem pessoas fortes e uma comunidade fraca. Se a comunidade ela é composta por pessoas fortes, a comunidade também é forte. Então nós recorremos à obra do Espírito Santo em nós, que nós tenhamos a humildade de deixar esse espírito maldito mesmo, não fui eu, de lado, que nós possamos assumir responsabilidades e trabalhar para que o coletivo se fortaleça cada vez mais e possa fazer diferença realmente, que a prática nossa, né, possa ser a diferença. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, e pedimos que o Senhor realmente esteja conosco, Senhor. Nós vivemos épocas difíceis, ó Deus, de um mundo conturbado, de um mundo individualista, onde vale mais a preservação própria do que o senso coletivo, Senhor. Nós temos vivido tempos difíceis no nosso país, temos visto situações também difíceis também ao redor do mundo, e cada vez mais nós temos o desejo de nos preservar, de preservar a nossa família, e muitas vezes nossa vontade é deixar que as coisas aconteçam do jeito que elas têm que acontecer. Mas nós queremos nos atentar, Senhor, às Tuas palavras, ao Teu chamamento, ao Teu chamado, Senhor, de trabalhar firmemente com a ajuda do Espírito Santo para a edificação do Teu corpo coletivo, Senhor. Nós reconhecemos o poder
da obra do Espírito Santo na vida de cada um, Senhor, mas nós nunca podemos nos esquecer do trabalho do Espírito Santo na coletividade, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem boa obra para cada grupo de irmãos que se reúne nessa cidade, no nosso país, e que essas coletividades, ó Deus, esses grupos de irmãos, ó Pai, possam trabalhar primeiramente defendendo os teus interesses, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da atuação do teu Espírito Santo, quebrando barreiras, quebrando os corações, para que o coletivo possa tomar o lugar do individual, Senhor. Nós não somos quem poderíamos ser se não tivermos o nosso irmão ao nosso lado, Senhor. Que nós tenhamos a capacidade, ó Pai, que o Senhor nos dê, pelo atuar do Teu Espírito, a capacidade de compreender, de tolerar, de amar o nosso irmão, Senhor, com a sua maneira, com as suas individualidades, com os seus jeitos de ser de cada um, mas que todas as nossas individualidades sejam colocadas de lado, para que a Tua igreja seja fortalecida, Senhor. Faz essa obra em nós, ó Pai. Te peço em nome de Jesus, para que tenhamos uma comunidade forte, viva, Senhor, pujante realmente, ó Pai. Que mesmo sendo poucos em número, em valor numérico, nosso valor numérico não seja expressivo, a nossa ação em prol do reino de Deus, ela seja expressiva na nossa comunidade, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, pedimos que o Senhor abençoe os irmãos, as suas famílias e as suas vidas, ó Pai. E cuida de nós, ó Deus, cuida de nós, em nome de Jesus nós te pedimos, amém, Senhor.